convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, por favor. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Como já foi introduzido, nós celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Na fé católica cristã, nós cremos em um só Deus, em três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Para não falar da homilia no sentido teológico, que é mais complicado de explicar por ser mistério, e a linguagem não conseguia abarcar, né, a vida intradivina, digamos assim, talvez seria interessante a gente abordar aqui mais um sentido da vida extra-divina, ou através das missões divinas. Então, o homem sempre há algo nele que o transcende, que é transpessoal, algo que leva o homem a intuir, através das suas perguntas existenciais, o que ele está fazendo aqui, de onde ele veio, para onde ele vai. Então, em todos os povos se percebeu a importância do papel de algo divino, ou de uma divindade. Alguém com certo poder, alguém que influencia na vida humana. Por isso que da história, a maioria dos povos eram politeístas. Onde percebi nas criaturas algo que evocava uma certa, entre aspas, perfeição ou harmonia, ele tomava às vezes aquilo como divindade. Deus Sol, Lua, algum tipo de animal, por exemplo, a Índia até hoje a vaca é sagrada, não é? Às vezes, das figuras míticas, metade disso, metade daquilo. E o homem então tem às vezes o Deus da plantação, o Deus da pecuária, o Deus da chuva, o Deus sei de quê. Então o homem sempre cultuou as divindades e sempre ofereceu a elas sacrifícios. Então o conhecimento de Deus, o Deus cristão, se deu através de um processo revelatório, né?
Um pouquinho antes, o catecismo nos ajuda a compreender que há duas maneiras de você chegar à verdade, ou ao conhecimento da verdade de Deus. Deus é a verdade. Pelas vias naturais, ou pela natureza, onde você olha aquilo que foi criado, sua perfeição, harmonia, e vai ali investigando os vestígios de Deus, e você intui que por trás de algo tão belo, harmonioso, é necessário, nossa razão pede, que exista algo absoluto, ou uma causa. E assim foi. Então o homem é capaz de produzir ciência. Então ele observa, ele abstrai, questiona, ele experimenta, e aí ele intui verdades, replica, e vai surgindo verdades. Só que a ciência, ela tem o intuito de diminuir a incerteza. Porque o dia que a ciência falar que isso é verdade absoluta, então ela virou religião. Então o fato é que pela via natural, por uma paisagem bonita, você vê, paradisíaco, pela perfeição das coisas, pela própria obra você pode intuir um autor. Mas existe uma outra maneira, que é pela via sobrenatural. Mas essa via só é possível quando Deus quer se mostrar ou quer comunicar. Como diz São Paulo, ele habita numa luz inacessível. Mas, às vezes Deus revela, ou seja, nos mostra a verdade, aletheia, né? Significa descobrir, ou seja, está coberto, aí de repente Deus vem e tira o véu, aí você enxerga, mas ainda o assentimento tem que ser pela fé. A resposta adequada ao que é revelado é a fé, porque quando você descobre algo, há muito que você não sabe. Então o mistério é uma espécie de clareia, escurece, aparece e esconde. Você acha que entendeu, não entendeu nada, né? Então Deus se revela. Deus foi tirando os véus e se mostrando, entrando em contato, estabelecendo diálogo, comunicação com o homem. Como ele faz isso? Então, como o povo tem essa tendência para o divino, por isso a importância da religião, religare, né? Religião vem de religare, né? Ligar de novo, unir, né? O homem, né? Então Deus fez pedagogicamente. Todo mundo, a maioria dos povos eram politeístas, não dava para ele se revelar como trindade. Então ele começa um processo. Então ele chama Abraão, faz de Abraão um povo, se revela como Deus a Abraão e a esse povo, e faz alianças e contratos. Eu vou ser o teu Deus, vós sereis o meu povo. Não há outro Deus diante de mim, diz o mandamento dele. Não estará escultura, não fará isso. Como a gente ouviu na primeira leitura hoje de Deuteronômio, né? Grave no teu coração, diz a leitura, há um só Senhor no céu e na terra. Não há outro Deus além dele. Então o povo judeu, os israelitas, trouxeram essa fé de Abraão nesse único Deus. E esse único Deus desse povo era também, à medida que esse povo combatia os seus vizinhos, esse Deus também era um combate de deuses. Eu lembro, por exemplo, de Elias, em nome do Deus Yahvé, contra os 100 sacerdotes de Baal, mostrando que esse Deus é o verdadeiro. Toda a história da salvação, esse Deus se mostrando como o único verdadeiro, e o santo. E aí começou essa comunicação. Mas se percebe também a infidelidade do povo. Por isso, na tradição profética, sobretudo Oséias, mostra a idolatria como adultério. Firmou aliança com Deus, e esse povo vive traindo esse Deus, fazendo ídolos para si, tendo outros deuses, né?
Então, para firmar na cabeça essa ideia, essa experiência de um só Deus, foi feito através de um processo de revelação. Ali mais ou menos nos anos 100, já na época dos Macabeus, proximidade de Jesus, então se firmou o judaísmo. E o judaísmo transformou o monoteísmo em um monoteísmo rígido. Só há um. Até então, o único Deus convivia com outros deuses. Agora é exclusivo. Israel, o judaísmo olhava para o outro como aberrações, porque só existe um único Deus. Essa primeira etapa termina quando a revelação chega à sua plenitude. No pleroma, Deus envia o seu Filho. Seu Filho se faz carne e vem instaurar o reino dos céus e revelar o Pai. Então, com Jesus, começa agora a ser revelado a Trindade, as pessoas divinas de Deus, né? Pessoas divinas, né? Ou seja, Jesus começa a fazer o bem e as pessoas começam a perguntar: quem é esse que prega com tanta autoridade? Quem é esse que manda nos mares, nos ondas, nos ventos, eles obedecem? Quem é esse que manda no demônio e ele obedece? Ao ponto, por exemplo, daquele diálogo que ele fala: o que o povo está dizendo de mim? É isso, e vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas você vai ver em alguns diálogos, sobretudo no capítulo 14 ao 16 de João, que é o discurso da despedida, ele vai começar a dizer: olha, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. O Pai vem dar testemunho de mim. O Pai que me enviou. Né? E ele vai mostrando essa unidade de extinção. É um só com o Pai, mas é o Filho enviado do Pai. Então agora não é só um único Deus, é um único Deus, mas em duas pessoas, Pai e o Filho. Pai e o Filho. Mas aí, no decorrer, o Filho avisa que vai embora. Está chegando a hora, sua missão está se cumprindo. O povo fica bem com receio, eles têm uma missão a cumprir. E aí ele revela a terceira pessoa. Existe um Espírito, um advogado, um consolador, que eu vou enviar sobre vocês, uma força do alto. Ele vai lembrar o que eu disse, e ele vai atualizar o que eu disse para frente, porque é o meu Espírito. E esse Espírito, aí nós temos um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é enviado, missão divina, depois o Espírito. O Filho para revelar, o Espírito para internalizar. Mas o mais bonito então é que nós chegamos à conclusão que Deus, Ele é comunidade. Ele é família. Sim, Ele é a verdade, sim, Ele é amor, né? Como tem outras definições. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tudo sabe, tudo vê, mas Ele é comunidade, Ele é família. É uma comunidade de vida e de amor. E aqui vem o grande destaque do Evangelho. Ele fez a igreja, e Ele quer que a sua criação, os homens, participem desta comunhão que é Ele. Então Ele veio através do Filho e da santificação do Espírito, derramado em nossos corações, porque o Espírito é fruto da Páscoa. Ele veio derramar nossos corações para nos inserir dentro dessa comunhão trinitária, para que Deus, como diz São João, eu e o Pai viremos e faremos nele a sua morada, morar em nós. Então é nos dado uma graça, que não é possível por natureza, para que o homem faça parte dessa comunhão com Deus. E isso se faz através do batismo, onde o homem é mergulhado nesse mistério, esse mistério é mergulhado no homem. Por isso que o Evangelho fala: ide todos os povos, fazei discípulos meus, todos eles, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Ensinando o que eu vos ensinei, eu estarei convosco até os dias finais, diz o Evangelho. Então, dessa forma, o homem participa da Trindade, da comunhão com Deus, pelo batismo. Então, queridos irmãos e irmãs, esse é o basilar da fé. É o que nós cremos. Se eu perguntar para você assim, você é católico? É? Você é católico? Sim? Você de casa é católico? Qual que é a fé católica? O que nós cremos? Tem muito católico que não sabe. O que nós cremos? Qual é a nossa fé? Você perguntar para uma pessoa evangélica, qual que é a sua fé? Você crê em quê? Vai dizer o quê? Talvez ele crê em Jesus, né? O Salvador, que Deus é amor. Se eu perguntar para o católico, eu creio na Eucaristia, eu creio em Maria, creio nos santos. Não, eu creio em Deus. Muito vago. Então nós precisamos saber qual é a nossa fé. Quais são os mistérios que nós cremos? E nós fazemos isso todo domingo. Creio em Deus, Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder Santo, nasceu da Virgem Maria, subiu ao céu. Creio no Espírito Santo. Já é mais da metade do nosso credo. Nas pessoas divinas e nas suas apropriações, digamos assim. Nas suas missões, na revelação, que é bíblico. Creio na Santa Igreja, que é essa maneira de participar dessa comunhão com Deus, porque se você não é batizado, faz parte dessa igreja, então você não participa da comunhão trinitária. E essa comunhão trinitária vai gerar a comunhão dos santos. Aí você vai poder chegar para uma Santa Luzia e falar: Santa Luzia, a senhora que foi em comunhão com Deus ao ponto de dar a sua vida, perdeu o zóio, né? Em nome da fé. E a senhora está lá com Deus, a comunhão eterna, então a senhora poderia me ajudar com o meu zóio também, né? Mas também eu posso chegar a ela e dizer: olha, minha amiga, reze por mim. Estou precisando tanto, só de oração. Precisando disso, por causa da comunhão dos santos. Há uma comunhão entre a igreja militante, a igreja triunfante. Por isso eu posso rezar para as pessoas do purgatório. Por isso que nós veneramos. Então, se você é batizado e está em comunhão, você é santo. Porque não vai ninguém para o céu que não é santo. Por isso não pode ficar em pecado mortal. Tem que recuperar essa santidade batismal. Por isso eu pergunto: quando foi a sua última confissão? Tem 3 meses. Foi quando você perdeu sua santidade batismal. Por isso que ele manda ir batizar. E aí às vezes fica confuso para as pessoas, até mesmo evangélicas e outras, porque ela vê a nossa piedade, ela vê a nossa devoção à Santíssima Virgem, de hiperbolia, né? Hiperdulia. E eles acham que nós tratamos Nossa Senhora como Deus. Não é verdade. Mas nós temos devoção grande por ela. Temos, por quê? Porque ela participou do mistério redentor, da encarnação do Verbo. Então ela tem uma comunhão com Deus como ninguém. Seria muita burrice não aproveitar dessa comunhão, né? Para pedir intercessão e graça. A gente pede até para os outros, porque não por ela, né? E veneramos, sim, veneramos os santos. Hoje eu estava vendo um filme de Madre Teresa, né, de Calcutá, espetacular, né? A ação de Deus na vida. Então é necessário ter clareza da fé. E aqui deixa eu fazer uma reflexão e ao mesmo tempo uma correção. Nossa, o tempo passa muito rápido. Às vezes você vê na igreja católica algumas anomalias assim, sabe? Por exemplo,
Tem muitas pessoas que frequentam sociedades secretas, por exemplo, maçonaria. Maçonaria acredita num demiurgo, arquiteto do mundo, deísta, que organiza as coisas. Não tem nada a ver com Deus cristão. Tanto é que eles falam, você pode escolher a religião que você quiser participar. Como é possível alguém fazer parte de algo que professa de alguma forma algo e estar na igreja com um professo totalmente contrário? Você acha dentro da igreja católica e espírita. Como é possível você crer num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e ao mesmo tempo crer que Jesus não é Deus, é um Espírito iluminado? Você está negando a Trindade. Então, se você professa o espiritismo, se você vai no macumba, candomblé, desculpa, você é tudo menos católico. Não é possível. É contraditório. É contraditório. Pode até ficar com raiva de mim, não tem problema, mas é verdade. É uma coisa ou é outra. Não é possível andar as duas coisas. Como é que você vai acreditar que Jesus veio e salvou você na cruz, derramou o seu sangue, e a misericórdia dele perdoa os pecados, e etc. E você acredita que tem que ficar vindo pagar o seu karma? Para que ele morreu então na cruz? É contraditório. Mas tem essa miscigenação, esse secretismo. Aí você vai ser de espírito, tem imagem, tem terço, aquela bagunça, o católico não sabe de nada. Por quê? Porque esse católico não aprendeu a fé. Esse católico veio de tradição. Tradicionaliza, aprendeu aquilo, tem imagem, tem Nossa Senhora, tem isso, devoção, tal. E aprendeu também aí no terreiro, tal. Então ele não tem clareza da fé. Nós estamos falando hoje do alicerce da igreja. A Trindade. Outra coisa que acontece muito conosco. Ah, padre, né, mas o importante é até, Deus é um só. Depende. Qual que é o seu Deus? Deixa eu ver se é o mesmo do meu. Mas vai não evitar briga, a gente fala, não, Deus é um só mesmo, o importante é crer em Deus, né? Depende. Você falar para mim que eu creio que o Deus da Universal é o mesmo do meu, eu dou na sua cara. Não é. Está lá, Jesus é o Senhor, mas o culto é de prosperidade, o céu é aqui. Já foi espírito, já foi macumbeiro, agora é judeu. O que é isso? A intenção aqui não é criticar, é para mostrar qual é a sua fé. E aí às vezes você não tem nenhum problema, a pessoa tem uma fé diferente da sua. Você tem a sua fé, seu filho resolveu ser, por exemplo, evangélico, e às vezes é um evangélico que não é trinitário, só crê em Jesus Cristo, pelo menos é cristão, tem ponto de toque, não tem problema nenhum, ele crê no que ele acredita, mas você tem que ter clareza, para você não misturar o balaio. Não, meu filho, vem cá, o Deus é um só, e parará, né? Vamos ver se é um só. Até contei uma história, eu estava indo em Jaraguá, comprando um chip, apareceu um rapaz lá, o senhor é o padre daqui? Sou. Ah, já fui seminarista, é mesmo, que bom, é padre Toninho, tá, tá, beleza, mas agora eu não sou mais não. É mesmo, você é o que agora, está afastado da igreja? Não, agora eu fiz uma igreja para mim. Então tá, né? Mas problema não, padre, o importante é que nosso Deus é um só. Aí eu fui, na hora, eu falei para ele, uai, depende, que Deus é o seu, para me ver se é o mesmo do meu. Aí ficou sem graça. Não, eu creio nisso. Então você é um católico bem atravessado. Então que fé é essa que nós cremos? Entende? A nossa fé é trinitária. Nunca se esqueça disso. Claro que tem desdobramento no mistério da revelação, né? Tem a Eucaristia que Jesus instituiu, tem a intercessão e a mediação mariana por causa da sua maternidade. Claro que tem a ressurreição da carne, nós acreditamos, né? No céu, no inferno. Nós acreditamos também na comunhão dos santos. Quando a igreja se santifica, todo mundo, quando a igreja peca, todo mundo cai. Estamos amarrados na solidariedade cristã. Mas nós precisamos saber no que nós cremos. A primeira leitura ainda continua. Guardar as leis e os mandamentos. Toda fé gera uma moral.
Se eu creio, então vou ter um modo de agir de acordo com o que eu acredito. E isso me preocupa muito. Nós todos somos pecadores. A vida de santidade é um ideal que nós estamos lutando, tentando alcançar. Nós sabemos que não é fácil, mas existem algumas incoerências muito grandes, devido à maneira católica laxa de viver. Se você pegar uma menina, por exemplo, agora está voltando a modéstia para dentro da igreja católica, mas se você vê uma mulher assim com a roupa mais comprida, eu te garanto que perguntaram para ela: você é crente? Porque católico ficou meio sinal de pervertido, assim, sabe, laxado. Como é que você identifica um católico, uma moça católica, por exemplo? Você vai identificar ela assim: ou ela vai estar com a camisetinha de santo, de Nossa Senhora, um tecido no braço, uma medalhinha, alguma coisa assim, ou ela vai estar mais ou menos pelada. Muito difícil achar uma mulher assim, com shortinho, curtinho. Isso é o quê? Sou evangélica. Porque eles têm a bandeira de crer, e em muitas igrejas evangélicas há uma coerência entre o jeito de viver e a fé. Já viu essa? Você está escutado? Não, meu irmão, agora eu me converti, virei evangélico, agora eu não bebo, não fumo, não faço mais nada errado. Ou já ouviu também alguém falar assim: não vou de igreja não, sou católico, porque vou deixar minha cerveja. Então católico virou sinal de gente. E não, pelo contrário, não tem coisa mais difícil nesse mundo do que ser católico. É muito difícil. Muito difícil. Mas não só a fé gera uma moral, mas também essa fé é celebrada. E nós católicos celebramos na liturgia. A missa mesmo é cheia das nuances trinitárias. O padre começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre faz a oração de coleta, dizendo: olha, ó Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A saudação, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito esteja com você. É uma assembleia trinitária. A doxologia: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Pai, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Acompanha toda a nossa absolvição. Olha a forma da absolvição: Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da igreja, foi confiado, o perdão e a paz. E eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja é dele. E nós somos chamados a viver aqui como família, como igreja, a imagem da Trindade Santa. Senhor, aumenta a nossa fé. Então nós temos o dever, meus irmãos, estudar mais a nossa fé, de saber no que nós cremos, de tentar viver aquilo que nós cremos e celebrar melhor aquilo que nós cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.